Então, a gente vai fazer a abertura formal, né? Vamos iniciar os trabalhos. Ao segundo dia do mês de maio do ano de 2018, às 10 horas e 30 minutos, na sala de videoconferência, quinto andar do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, reuniu-se em ato público a banca examinadora da dissertação do aluno de mestrado profissional em pesquisa clínica dessa instituição, Luiz Júnior Finato, orientado pela professora doutora Vera Lawrence de Oliveira Freitas, e a banca é composta pelos professores examinadores doutora Letícia Estrel, da UFES, professora Tayane Alves Vieira e a professora doutora Maria Antonieta Pereira de Moraes, do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Ocasião, então, em que se realizará a arguição do trabalho de conclusão intitulado Proposta de aplicação de uma matriz de responsabilidades na unidade de pesquisa clínica do Hospital Universitário de Santa Maria. Então, podemos iniciar. Então, como a professora Vera já deu início aos trabalhos, eu vou fazer uma breve iniciação me apresentando. Meu nome é Luiz Júnior Finato. Eu sou farmacêutico no Hospital Universitário de Santa Maria. Atualmente exerço as funções junto ao Serviço de Controle de Infecção e junto à farmácia, e também sou integrante da unidade de pesquisa clínica daquela instituição. Também sou aluno da primeira turma do mestrado profissionalizante em pesquisa clínica, promovido pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e hoje estou perante vocês, perante a banca, para realizar a defesa de minha dissertação de mestrado com um projeto intitulado Proposta para Aplicação de uma Matriz de Responsabilidades na Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário de Santa Maria. Este projeto contou com a orientação da professora doutora Vera Lawrence de Oliveira Freitas. Então, iniciando propriamente dito os trabalhos, eu gostaria de fazer uma breve retomada a respeito da pesquisa clínica e contextualizar ela conforme está no script da dissertação. Eu gostaria de afirmar que a pesquisa clínica é um passo avançado no desenvolvimento científico para que novas estratégias terapêuticas sejam geradas. É a etapa mais avançada da pesquisa aplicada à concepção de novos fármacos e dispositivos médicos, na quais estes são testados de maneira experimental em seres humanos. Eu diria que a pesquisa clínica ela é o elo existente entre as descobertas realizadas de maneira experimental e a sua inserção na prática da medicina. Quando isso ocorre, geralmente vem acompanhado de grande impacto social. É considerada uma etapa crítica na geração do conhecimento, por empregar seres humanos em estudos experimentais, com vistas a elucidar aspectos terapêuticos de produtos de investigação. Por executar ações em um cenário ainda instável, a equipe de pesquisa clínica necessita ter seus processos mapeados e conhecimento adequado a respeito das boas práticas clínicas. E eu gostaria de ressaltar que estudos clínicos conduzidos de maneira qualificada são capazes de trazer dados robustos e reprodutíveis, e, sobretudo, de assegurar a integridade e o bem-estar de participantes de pesquisa. Nesse cenário, a utilização de ferramentas de gerenciamento de equipe podem trazer resultados promissores. Então, entrando um pouco dentro da revisão bibliográfica que eu fiz, eu vou dizer como eu construí. Eu busquei na literatura tudo sobre pesquisa clínica, o conceito de pesquisa clínica, como ela iniciou, qual o seu contexto no Brasil, porque eu precisava ter essa informação para mim e qual método e como a matriz poderia ser necessário ou ajudar nesse sentido. Então, assim, o conceito de pesquisa clínica trazido pelas entidades regulatórias e também em busca em artigos científicos, ele é bem abrangente. Porém, no que concerne a uma definição, todos dizem que a pesquisa clínica refere-se ao estudo realizado de maneira experimental em seres humanos com vistas à descoberta ou à confirmação de efeitos terapêuticos de produtos de investigação. Quando realizados com medicamentos ou produtos de investigação compostos por moléculas químicas, eles visam a descobrir as propriedades farmacocinéticas que se referem ao caminho do medicamento, da molécula no organismo, e as propriedades farmacodinâmicas, que seriam, na verdade, o alvo terapêutico envolvido na patogênese da doença.
quando aplicado a dispositivos médico-hospitalares ou a técnicas inovadoras, os estudos clínicos têm por objetivo caracterizar quão eficaz a utilização da proposta inovadora é benéfica em relação a dispositivos ou técnicas padrão, ou ainda caracterizar a sua interação com alvos e desfecho clínico in vivo. Ou seja, se eu vou lá conceber um dispositivo médico crítico, na minha concepção eu vou descrevê-lo de uma maneira com base na patogênese da doença. Mas pode ser que em um estudo clínico ele venha se comportar um pouco diferente, porque eu digo que, se tratando de saúde, num contexto geral, a tendência é que às vezes o comportamento não seja realmente daquilo que foi projetado. Passando uma breve pincelada sobre as fases da pesquisa clínica, eu gostaria de ressaltar que anos são necessários dentre a pesquisa aplicada na área da saúde e que esses novos medicamentos, técnicas ou dispositivos médicos sejam inseridos na prática da medicina. Antes de passar para a fase clínica, um medicamento, um produto de investigação, um dispositivo, a gente precisa ter um estudo aprofundado da patogênese da doença para qual aquele medicamento ou aquele dispositivo está sendo proposto. Após a elaboração desse medicamento, esse produto investigacional ou dispositivo médico, ele irá passar pela fase clínica. Aliás, pela fase pré-clínica, que é basicamente testes em animais. Eu gostaria de ressaltar que, perante a minha busca bibliográfica, e em vários locais eu encontrei que entre 10 mil moléculas sintetizadas de maneira experimental na fase de pesquisa avançada, somente 5 chegam à fase clínica, a parte da pesquisa clínica. Então, entrando um pouco dentro do contexto dos ensaios clínicos. Os ensaios clínicos de fase 1 são os primeiros estudos realizados de maneira experimental em seres humanos. Em geral, são realizados com voluntários saudáveis, com o objetivo de estabelecer dose, tolerância, características farmacocinéticas e farmacodinâmicas e margem de segurança do produto em investigação. São estudos de curta duração, envolvendo um número pequeno de participantes, porém de alta complexidade. A exceção aqui para voluntários saudáveis se dá na área da infectologia e da oncologia, nas quais os testes de fase 1 já são realizados em voluntários portadores da doença. Acredito eu que seja pelas características citotóxicas das drogas, ou pela particularidade delas, realmente. Estudos de fase 1 possuem, pelo levantamento bibliográfico que eu fiz, envolvem um nível de complexidade muito grande e necessitam de tecnologia de ponta para serem desenvolvidos. E, por isso, a grande parte deles é desenvolvido em países que dominam tecnologia de pontas, tá? Tais como Estados Unidos, países da América Ocidental, Europa Ocidental, enfim. Entrando nos estudos clínicos de fase 2. Esses estudos clínicos são caracterizados por testar o produto de investigação com relação à efetividade terapêutica em voluntários de pesquisa portadores da enfermidade-alvo. São estudos de média duração, envolvendo um número ainda pequeno de participantes, sendo estudos pilotos para estudos clínicos de fase 3. Ou seja, na fase 1 a gente vai estabelecer dose, vai estabelecer margem de segurança, perfil de efeitos colaterais, e na fase 2 a gente já vai testar com voluntários portadores da enfermidade-alvo. Eu diria que o estudo clínico de fase 2 ele é um estudo piloto para ver se é viável fazer um estudo clínico de fase 3, que é um estudo de maior porte. Então, um estudo clínico de fase 3 é uma avaliação da nova intervenção em larga escala, também denominado estudo terapêutico ampliado. O objetivo nessa fase é testar a efetividade e segurança da nova droga com uma dose previamente estabelecida e em um número grande de participantes de pesquisa, portadores da enfermidade-alvo, visando a gerar dados estatisticamente significativos. Após a sua aprovação nessa fase, os produtos em investigação são liberados para comercialização por entidades sanitárias e regulatórias. São os estudos de maior duração, duram cerca de 2 a 5 anos, e particularmente os estudos clínicos de fase 2 e 3 são os que o Brasil participa de maneira mais incisiva, eu diria. Procurando na literatura sobre estudos clínicos de fase 4, eu não achei muita coisa. Assim. Em fase 1 eu também consegui levantar que o Brasil, em razão dos déficits
da tecnologia que necessita para esses estudos e dos entraves regulatórios do nosso país, da legislação que rege a pesquisa clínica, não são rotineiramente realizados. São realizados, mas em uma quantidade muito pequena. Então, partindo dos estudos clínicos de fase 4, ditos estudos de farmacovigilância ou de pós-comercialização, estes têm por objetivo identificar possíveis reações adversas e efeitos terapêuticos adicionais sobre o novo medicamento. São estudos mais pragmáticos, envolvendo milhares de participantes, com vistas a identificar reações adversas, efeitos colaterais ou potenciais novas aplicações do medicamento após a sua comercialização, tendo em vista que lá atrás a gente submeteu a um N de 5.000, de 10.000, agora a gente vai submeter esse novo medicamento a milhares de pessoas. E pode se manifestar algumas reações ou efeitos terapêuticos ainda não vistos. Construindo a base do conhecimento também, eu fui atrás do desenvolvimento histórico da pesquisa clínica e eu pude averiguar que ela remonta ao início da civilização, pois o primeiro registro comparando dieta e saúde foi efetuado, está nas escrituras do Antigo Testamento ainda. E ela compara dieta e saúde, a dieta com a carne e gordura e com vegetais, e tem como desfecho saúde. No entanto, o primeiro registro documentado de pesquisa clínica foi efetuado somente no século XVIII, pelo médico escocês James Lind, que fez um experimento controlado com seres humanos, tendo em vista a cura do escorbuto. Partindo um pouco para o século XIX e XX, eu diria que foi a etapa onde a pesquisa clínica ela teve maior expansão. Se deve, em parte, ao isolamento de princípios ativos, tais como a morfina e outras moléculas de princípios vegetais, e a desenvolvimento de teorias científicas para comprovar a transmissão de doenças infectocontagiosas. Eu gostaria de dizer assim que quando eu fui fazer o levantamento dessa parte da bibliografia, eu não consegui separar completamente a pesquisa clínica de algumas outras áreas, tais como a epidemiologia, bioética e o desenvolvimento da ciência farmacêutica. Eu vejo que elas estão sempre atreladas uma à outra. Já no início do século XX, investimentos por parte de países desenvolvidos na expansão da pesquisa biomédica propiciou que essa fosse desenvolvida. E, ao mesmo tempo, países norte-americanos e europeus investiram capital financeiro e intelectual na expansão das faculdades de medicina e a associação da pesquisa clínica ao ensino médico. No entanto, ainda naquela época não havia preocupação bioética com os participantes de pesquisa. Pela literatura que eu levantei, existiam vários relatos, inclusive de que não existia consentimento informado, que não existia... Às vezes os participantes de pesquisa não sabiam que estavam participando das pesquisas, por exemplo, na descoberta da lepra, que o médico injetou bacilos de Mycobacterium lepra em pacientes e em colegas de trabalho para verificar se eles desenvolveriam a doença. Então, e a questão das construções das questões bioéticas como estão atualmente se deu a partir da Segunda Guerra Mundial, no qual vários experimentos foram desenvolvidos sem que se observasse qualquer princípio ético com prisioneiros de guerra e que ultrapassaram as barreiras do aceitável. Então, a partir disso, a gente trabalhou com a cultura de trabalhar em cima do que foi cometido e estipular a legislação, a regulação para a realização da pesquisa de maneira sistemática envolvendo seres humanos. E, atualmente, chegamos no patamar onde estamos hoje com o Código de Nuremberg, a Declaração de Helsinki, mas o que tem valor realmente hoje como um princípio ético dentro da pesquisa clínica é as boas práticas clínicas do ICH, que foi feito no ano de 1996, 97, nos Estados Unidos, Japão e países da Europa, e no âmbito latino-americano, o Documento das Américas, em 2005. Então, após a segunda metade do século XX, a realização de estudos clínicos cresceu significativamente. Atualmente, não se concebe a realização de ensaios clínicos sem a observação dos aspectos regulatórios.
Eu diria que a busca por alternativas terapêuticas para o tratamento de doenças crônico-degenerativas, tais como alguns tipos de tumores, artrite reumatoide, tem sido alvo das indústrias farmacêuticas ao passo de expressivo retorno financeiro, pois esses medicamentos têm um impacto financeiro muito alto, realmente. E observa-se atualmente a necessidade de pesquisas que gerem impacto sobre a saúde pública e de forma acessível à população. Saindo um pouco do contexto mundial, vindo para o contexto nacional, eu diria que a incorporação do Brasil no contexto mundial da pesquisa clínica ocorreu de forma mais significativa nas décadas de 1980 e 90. Isso se deve praticamente à saturação dos mercados norte-americanos e europeus na captação de participantes de pesquisa. Então, eles partiram para locais onde a pesquisa clínica não era ainda realizada de maneira rotineira. Na América Latina, Argentina, Brasil e México lideram a posição dos países responsáveis pelo desenvolvimento de estudos clínicos, e um marco no nosso país foi a RDC 196 do ano de 1996, do Conselho Nacional de Saúde. Ela foi um marco regulatório responsável pela instituição e criação de comitês de ética em pesquisa e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Com isso, houve a consolidação da legislação brasileira em relação à pesquisa clínica e maior acreditação internacional, tornando nosso país atrativo ao desenvolvimento de estudos clínicos internacionais. Conforme dados buscados na literatura, atualmente dispomos de mais ou menos 550 centros de pesquisa clínica e nos últimos 10 a 15 anos, cerca de 300 mil brasileiros participaram de algum tipo de pesquisa clínica. No entanto, eu vou levantar que nosso país ainda tem alguns pontos, possui pontos fortes e possui pontos fracos ainda com relação à pesquisa clínica. Dentre os pontos fortes apontados pelos dados bibliográficos, um deles seria a diversidade étnica. A nossa população possui características muito heterogêneas pela miscigenação racial e existe uma maior possibilidade de validação dos dados e extrapolar os dados dos experimentos realizados aqui para outras populações com características semelhantes. Outro ponto abordado seria a disponibilidade de centros médicos especializados e desenvolverem pesquisa clínica com excelência, tais como o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A presença de um plano de saúde universal, o SUS, facilita o recrutamento e seleção de participantes de pesquisa. Dispomos de uma legislação compatível com as normativas regulatórias internacionais e temos altas taxas de incidência de doenças mais prevalentes nos países desenvolvidos, o que reforça a aplicabilidade das intervenções em nossa população. Dentre as fraquezas de nosso país, a principal de todas que eu, procurando na literatura, encontrei seria os entraves burocráticos dela, que na verdade, nas instâncias regulatórias, que causam a demora na aprovação para a realização de estudos clínicos e fazem com que, muitas vezes, indústrias farmacêuticas multinacionais deixem de investir seu capital em nosso país. No entanto, eu observei também, não está descrito na apresentação, que, em razão de mudança de algumas legislações, esse tempo está sendo reduzido. Outro ponto abordado como fraqueza, não diria propriamente fraqueza, mas eu acho que isso é atribuído ao contexto nacional, seria a distribuição irregular dos centros de pesquisa clínica no território nacional, que estão localizados sobretudo na região sul e sudeste. Isso talvez se dê principalmente pela concentração da riqueza do país nessas duas regiões. E outro ponto abordado seria o baixo número de profissionais médicos atuando na pesquisa, o que reflete a falta de inserção da pesquisa clínica na formação médica. Então, para fechar a revisão bibliográfica, eu gostaria de fazer só uma breve revisão sobre o trabalho em equipe e sobre o uso de matriz de responsabilidades, que é a ferramenta do meu estudo. A realização de atividades humanas muitas vezes é parte de um processo crítico. Nesses locais, está bem documentada a importância do fator humano como um ponto-chave na prevenção de erro. Descrito inicialmente na década de 1970 na aviação comercial americana, o Crew Resource Management Training
tem como proposta a realização de atividades em equipe atribuída a mitigar o erro associado à falha humana. Eu diria para vocês que esses princípios obtidos da aviação civil se deram muito em razão da ocorrência de tragédias, de acidentes na aviação comercial americana, na qual foi buscada o motivo daquelas tragédias, a razão delas terem ocorrido. E observou-se que muitas vezes elas não estavam associadas a falhas mecânicas, e propriamente dito a erros realizados por pessoas. Então, a partir disso, criou-se um pacote de ações estratégicas que visam a prevenir e mitigar a falha atribuída ao fator humano. Essa proposta ela foi inicialmente veiculada à aviação comercial, com uma resposta muito boa. São vários princípios, tais como a cultura não punitiva, o papel do líder na condução da equipe, a comunicação efetiva, saber lidar com estresse, saber lidar com situações de urgência e emergência. E esse princípio foi extrapolado para outras áreas. Na grande área da saúde se traduz nas ações vinculadas à segurança do paciente. Esses princípios se adaptam perfeitamente ao contexto da pesquisa clínica, pois é um cenário onde o fator humano está ligado à execução de atividades críticas e em um ambiente instável. E entrando um pouco na revisão a respeito da minha ferramenta, que eu utilizei nesse estudo, eu gostaria de ressaltar que o cumprimento de um protocolo de pesquisa clínica tem início como marco inicial o momento em que houver a assinatura de um contrato bilateral entre pesquisadores e patrocinadores. A partir deste momento, a equipe de pesquisa clínica e o investigador principal, eles passam a ser prestadores de serviço para a indústria farmacêutica ou para a CRO. E nesse aspecto, existe o ensejo de ambas as partes para que o projeto seja cumprido na sua integralidade e que os objetivos iniciais propostos sejam atingidos. A execução das atividades atreladas a projetos de pesquisa envolve diferentes profissionais que executam tarefas críticas para o cumprimento do protocolo de pesquisa. Nesse sentido, a obtenção de resultados é fundamental para o cumprimento do projeto. E ferramentas de gerenciamento de recursos humanos podem ser utilizadas com o intuito de racionalizar a execução das atividades. As matrizes de responsabilidades, ferramentas desse gênero, têm demonstrado trazer impacto positivo na condução de projetos em áreas críticas. Então, como eu vou justificar a proposta para esse meu trabalho? Eu justifico por alguns aspectos, mas principalmente pelo último deles ali. Eu justifico porque a realização de estudos clínicos é um processo crítico no qual a experimentação se dá em seres humanos. E que, nesse caso, as equipes devem estar bem estruturadas e ter as atividades de seus colaboradores bem delineados. O estudo e a avaliação de um processo ou técnica permite a proposição de estratégias ou ferramentas que podem ser utilizadas para propor ações dedicadas ao implemento na qualidade de processos de trabalho como uma forma de avaliação contínua, método esse dito como pesquisa-ação. Ou seja, eu fui no meu centro, que é um centro de pesquisa clínica, da qual eu faço parte, que é relativamente novo, que desenvolveu até o momento 2 ensaios clínicos, tem mais 1 ou 2 entrando agora, e observei as rotinas dele e propus uma ferramenta para aumentar a qualidade na condução de estudos clínicos, para otimizar a equipe de recursos humanos e aumentar a produtividade. E a ferramenta proposta trata-se de uma adaptação de um modelo previamente proposto ao contexto da pesquisa clínica pela equipe de escritórios de projetos do CPC. Por ter demonstrado trazer impactos positivos sobre a condução de projetos de pesquisa clínica, observou-se a utilidade de sua transposição ao contexto de meu hospital. Contudo, a principal justificativa para a realização desse trabalho seria que a aplicação de matriz de responsabilidade tem demonstrado ser uma ferramenta racional na condução de processos críticos. A hierarquização das atividades através do delineamento das tarefas de cada colaborador terá como benefício maior controle sobre os processos e a gestão da qualidade de projetos de pesquisa conduzidos pela unidade.
Com relação aos objetivos desse trabalho, então, o objetivo geral desse trabalho foi construir e propor a aplicação de uma matriz de responsabilidades como ferramenta de gerenciamento de recursos humanos envolvidos na execução de um ensaio clínico no Hospital Universitário de Santa Maria. Através dos resultados obtidos da aplicação da ferramenta, propor estratégias que visam a fortalecer a equipe de pesquisa clínica. E como objetivos específicos ou secundários, tivemos nesse projeto delinear as atividades de cada integrante da equipe de pesquisa de projetos, diante de cada uma das etapas envolvidas na condução de um estudo clínico, prever as necessidades de recursos humanos com a inclusão de novos membros à equipe de pesquisa e de infraestrutura antes do início do ensaio clínico, prever as necessidades de capacitações da equipe de pesquisa clínica e planejar backup de recursos humanos, e trazer informações básicas a respeito da estruturação de uma equipe multiprofissional a respeito dedicada à pesquisa clínica. Então, entrando um pouco nos métodos de como esta dissertação foi construída, como ferramentas de busca a respeito dos temas envolvidos, a pesquisa foi basicamente realizada em sites da internet, nos quais eu descrevi ali PubMed, Cielo, Google Acadêmico, Web of Science, dentre outros. E ressalto para vocês que muitas coisas, dados referentes à pesquisa clínica no Brasil não se encontram muito em artigos científicos. Então, eu tive que partir, além disso, para sites da Anvisa, sites de entidades que promovem pesquisa clínica, e dentre outras publicações. As palavras utilizadas como ferramentas de busca foi ferramenta de desenvolvimento de projetos, pesquisa clínica, cultura de segurança do paciente, matriz RACI, dentre outras. Que, na verdade, foram várias palavras que dependiam do contexto do que eu estava procurando. A busca foi efetuada sem restrição de período e o tipo de estudo, porém limitados aos idiomas português, inglês e espanhol. O método que se adaptou a essa dissertação foi o método da avaliação contínua de processos, com o intuito de identificar potenciais problemas, estabelecendo estratégias que visam a propor melhorias nos processos, método esse denominado pesquisação. Com a observação, como eu já tinha comentado anteriormente, com a observação das rotinas usuais, esse projeto tem como método a adaptação de um modelo organizacional realizado através da proposta de aplicação de uma ferramenta de gestão de recursos humanos à unidade de pesquisa clínica do Hospital Universitário de Santa Maria. E a ferramenta utilizada para desenvolver esse projeto, foi a matriz de responsabilidades RACI, na qual são delegadas atribuições e funções e atividades sobre os colaboradores dentro da equipe de pesquisa clínica, de acordo com as letras da matriz, propriamente dito do nome RACI. Trata-se de uma adaptação do modelo de gestão de recursos humanos utilizados pelo Escritório de Projetos ao contexto da unidade de pesquisa clínica do Hospital Universitário de Santa Maria. Então, partindo propriamente da ferramenta, eu acho que vocês observaram que eu montei um checklist de atividades referentes ao estudo clínico, e depois eu montei a matriz de responsabilidades RACI para cada uma das etapas envolvidas no ensaio clínico Credible. Eu ressalto para vocês aqui que esta matriz de responsabilidades e esta checklist de atividades, ele foi montado para esse estudo, e que para cada estudo, observando o resultado positivo dele, ele pode ser acoplado como uma ferramenta para delineamento de outros estudos clínicos que a unidade possivelmente irá absorver. Dentro da matriz de responsabilidades, nós temos cada pessoa é designada por uma responsabilidade para fazer uma atividade, ou enfim, a letra que ela tem dentro daquela etapa da pesquisa clínica refere-se a alguma das suas atribuições naquela etapa. Quando a pessoa for responsável, ela é responsável por efetivar a tarefa. Em geral, é uma pessoa responsável por gerenciar ou executar uma ou mais atividades. Eu diria que, no caso, na matriz que eu montei, responsável na grande maior parte, é o coordenador de estudos. Ele é o responsável por fazer a grande maior
grande parte das atividades e por delegar também algumas funções para colaboradores. Porém, se, por exemplo, for a preparação do medicamento, o responsável será o farmacêutico. Se for a coleta, o responsável é o coletador. O papel da autoridade seria a autoridade para aprovar. É o responsável pelo aceite formal da tarefa ou projeto. Este pode delegar a função para os profissionais, entretanto, ele é quem se responsabiliza pelo trabalho. Figura na grande maioria das etapas das ações como o pesquisador principal, que ele tem autoridade suficiente para aprovar ou não a execução de tarefas e delegar essas tarefas para outras pessoas. O C seria, dentro da matriz de responsabilidade, seria a pessoa consultada, o consultor da tarefa. São pessoas com maior conhecimento a respeito das tarefas executadas, responsáveis por fornecer informações úteis para a conclusão da tarefa. Por exemplo, eu tenho uma coleta de PK/PD e eu tenho que preparar o meu produto de investigação. Quem vai ser responsável por coletar essa amostra PK/PD vai ser o coletador, mas ele pode informar o farmacêutico que 2 horas antes ele já coletou e o farmacêutico pode preparar o produto de investigação, pois ele tem uma estabilidade específica. E também o farmacêutico poderá ser o responsável por preparar a medicação e informar o coletador que ela está pronta, para ele ter ciência de que ele terá que coletar amostras seriadas após aquele período. E a princípio seria isso, eu acho, a respeito do método aqui. Então, entrando nos resultados da discussão, eu gostaria de ressaltar que a realização de atividades por equipes organizadas e comunicativas estão menos propensas a cometer erros ligados à falha humana. A execução das tarefas por uma equipe atuante sob a liderança de investigadores envolvidos é apontada como um dos fatores de sucesso no cumprimento de projetos de pesquisa e na qualificação do centro. Ou seja, se eu tenho um centro de pesquisa clínica na qual o investigador principal, está presente, é atuante, e trabalha junto com uma coordenadora que é atuante, que corre atrás e que resolve, eles têm uma probabilidade muito maior de obter os resultados esperados para a condução de estudos clínicos e conduzir esses estudos de maneira qualificada. Nesse sentido, a divisão hierárquica de uma equipe de projetos é um dos pontos chaves na distribuição das tarefas, tendo em vista o cumprimento do ciclo vital do projeto. Ferramentas de gestão de recursos humanos demonstram ser úteis na coordenação de equipes, através da delegação de funções e responsabilidades aos colaboradores, determinando claramente as suas atribuições. Ou seja, no momento que eu delego atribuições, funções aos colaboradores, eles têm noção de qual tarefa eles vão ter que cumprir dentro do estudo clínico, que é uma tarefa essencial na pesquisa clínica. Tudo tem que estar bem, exatamente conforme o protocolo. Então, no momento que eu tenho delineado e descrito quais tarefas serão executadas e como essa tarefa será executada ao colaborador, eu estou repassando para ela essa informação e eu possivelmente terei um resultado mais positivo, porque eu hierarquizei a equipe de pesquisa. Ligar os objetivos dessa dissertação à construção e à proposição da matriz RACI como ferramenta de gestão de recursos humanos destinados à pesquisa clínica demonstrou trazer impacto positivo ao dimensionar as reais necessidades envolvidas no cumprimento do estudo clínico em questão. A ferramenta foi capaz de elencar os pontos cruciais no processo de trabalho. Aplicado ao projeto de pesquisa clínica Credible, trouxe os seguintes impactos. O delineamento dos níveis de hierarquia dentro da equipe de recursos humanos que integram a unidade de pesquisa clínica do Hospital Universitário de Santa Maria, destinados ao cumprimento do projeto de pesquisa em questão. A determinação dos papéis de cada colaborador e a descrição das tarefas específicas no cumprimento do projeto de pesquisa em questão. A inserção de novos participantes à equipe de pesquisa, tendo em vista o cumprimento de tarefas específicas essenciais ao protocolo de pesquisa, tendo em vista que cada protocolo de pesquisa é diferente, eu vou necessitar de profissionais com expertises diferentes. E muitas vezes esses profissionais eles não são provenientes da pesquisa clínica. Eu preciso de um profissional que saiba de uma particularidade que
precisa ter naquele ensaio clínico, mas esse profissional que vai ser inserido na pesquisa clínica, ele necessita ser capacitado a respeito das boas práticas clínicas e do contexto da pesquisa clínica no geral. O apontamento da necessidade de capacitação contínua de profissionais envolvidos no desenvolvimento de projetos de pesquisa clínica patrocinados, o dimensionamento de recursos financeiros, físicos, diagnósticos e logísticos destinados ao cumprimento do projeto de pesquisa clínica em questão. E aqui eu gostaria de entrar na questão de que somente o estudo aprofundado desse projeto de pesquisa e a discussão em equipe proporcionou que a gente pudesse dimensionar não só os aspectos de recursos humanos, mas a gente esmiuçou cada tarefa e o que seria necessário para que ela fosse concluída. Então, eu diria que a matriz de responsabilidades, além de uma ferramenta de gerenciamento, ela vai te dar uma noção do que tu vai precisar realmente para poder conduzir o teu estudo clínico, porque tu vai estudar minuciosamente o protocolo de pesquisa. Através de sua estruturação, observou-se a necessidade da construção de um material didático, contendo referências básicas para os novos integrantes da equipe de pesquisa clínica, que é o produto que eu entreguei para vocês avaliarem, manualzinho. Os resultados obtidos através da construção e proposição da matriz de responsabilidades RACI vêm de encontro aos descritos na literatura. Estes sugerem que ferramentas de gerenciamento da equipe, tais como matrizes de responsabilidades, são capazes de otimizar processos de trabalho, levantando os níveis de hierarquia dentro de uma equipe. Além disso, a ferramenta foi capaz de apontar outras necessidades inerentes ao cumprimento do protocolo de pesquisa. Eu gostaria de ressaltar aqui que muito pouco se tem disso na pesquisa clínica, a utilização de matriz, de responsabilidade. Eu acho que, inclusive, foi uma iniciativa inovadora aqui do escritório de projetos. Assim. Achei diversas bibliografias mostrando a utilização de matrizes de responsabilidade, porém aplicada a outras áreas do conhecimento, tais como ciências exatas, tecnologias da informação, dentre outras. Então, eu tentei fazer uma comparação com o que eu consegui encontrar na bibliografia. E, como conclusão desse trabalho, eu cheguei que, ao trazer a real dimensão dos recursos que devem ser alocados para a execução de um projeto de pesquisa, muito antes de seu início, a ferramenta demonstrou-se como uma aliada na execução de protocolos de pesquisa, pesquisas acadêmicas ou ainda na execução de quaisquer projetos nos quais a obtenção do resultado é fundamental para o cumprimento do ciclo vital do projeto. Então, partindo um pouco para as limitações. Isso eu não poderia deixar de abordar com vocês, porque foi um ponto que eu tive que lidar com isso também, e para mim foi um pouco complicado, mas eu vou expor para vocês, até para vocês entenderem o desenrolar da dissertação. A principal das limitações foi o curto espaço de tempo existente entre a proposta de aplicação da matriz de responsabilidades RACI ao estudo Credible, que atualmente está sendo executado no centro, e ao cronograma de defesa desse mestrado. Ou seja, eu propus uma ferramenta para ser aplicada e mensurada no estudo clínico em específico, só que esse estudo clínico demorou um tempo mais, e isso é normal, os estudos clínicos demorarem a acontecer. Depende muito das entidades regulatórias, e quando eu me dei por conta isso lá pela metade do projeto, já faltava só um ano para a defesa, e eu visualizei que eu não teria tempo suficiente para poder aferir os resultados aplicados na matriz. Em razão disso, o projeto inicialmente proposto teve que ser adaptado para que pudesse ser concluído. Desenhado inicialmente para aferir os resultados da aplicação da matriz RACI como ferramenta de gestão de recursos humanos ao estudo Credible, durante e após a sua execução, através do uso de indicadores de qualidade em pesquisa clínica, trariam dados mais robustos a respeito da aplicação da matriz, após a sua devida tabulação. E esse era o objetivo principal era o objetivo do projeto inicialmente desenhado por mim e pelo professor Gustavo Wiesmann, que, no entanto, não foi possível concluir. No entanto, a utilização da ferramenta na etapa de planejamento e organização
demonstrou ser capaz de identificar a necessidade de capacitação de novos integrantes da equipe de pesquisa a respeito de suas atribuições dentro de uma equipe multiprofissional dedicada à pesquisa clínica, a respeito do contexto da pesquisa clínica. Em resposta a essa demanda, foi elaborado o Guia de Referências Rápidas, que é o produto dessa dissertação de mestrado. Então, entrando no produto desenvolvido por este projeto de mestrado. O produto gerado trata-se de uma compilação básica de informações relevantes relacionadas à pesquisa clínica. Destinado à estruturação de uma equipe de pesquisa clínica, é composto pelos seguintes tópicos: a apresentação da pesquisa clínica, com a definição de termos relacionados à pesquisa e respectivamente às suas fases, a padronização de recursos humanos, que deverá compor uma equipe de pesquisa com as titulações e formações complementares, e as capacitações sugeridas para cada profissional com um vocabulário pertinente às suas atividades. E, por fim, a descrição sumária das atividades de cada profissional no contexto da equipe de pesquisa, antes, durante e ao final dos estudos clínicos, denominado no produto matriz de atividades. Com relação à aplicabilidade do produto, originalmente ele foi desenhado com o intuito de ser uma ferramenta de capacitação e busca destinada aos hospitais da rede EBSERH. Será disponibilizado no formato digital e tendo acesso livre ao público, podendo ser aplicado também como uma referência básica a centros iniciantes na estruturação de equipes de pesquisa clínica. O material produzido também deseja ser uma ferramenta de busca de termos em estudos clínicos destinado a estudantes universitários das mais diversas áreas que estão ingressando na área da pesquisa clínica. Eu vejo que a área acadêmica ela está começando então, de maneira cada vez mais presente, né, na pesquisa clínica. E eu, particularmente, vou dizer para vocês que eu não tive basicamente nada a respeito de pesquisa clínica durante a graduação. Então, se um aluno vier para mim e disser assim, se viesse me questionar, eu não saberia o que exatamente é a pesquisa clínica. Então, justamente para a pessoa pegar, ler e ter uma noção específica do que ela vai estar trabalhando, se ela for um bolsista de produtividade, né, numa equipe de pesquisa clínica. E após a sua aprovação pela banca, será remetida à coordenação de pesquisa clínica da EBSERH-SEG. Se for aceito pela EBSERH-SEG, ele poderá ser submetido a políticas de fomento à pesquisa clínica como forma de acesso rápido e gratuito à informação. E desta forma eu finalizo a minha apresentação. Eu gostaria de dizer para vocês que eu também tive certas dificuldades na confecção da dissertação, do projeto. Eu acho que isso ficou visível na leitura de vocês, mas que eu me esforcei muito para poder efetivá-lo, assim, e gostaria de, desde já, agradecer ao aceite de vocês a composição da banca e aos momentos dedicados à leitura, tirar o tempo de vocês para disponibilizarem a auxiliar na minha capacitação, na minha qualificação profissional.